Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta sexta-feira, João capítulo 21, versículo de 1 a 14. Depois disso, tornou-se Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou deste modo: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná na Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse Simão Pedro: vou pescar. Responderam eles: também vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegado amanhã, Jesus estava na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou Jesus: amigos, tendes algo aí para comer? Não, responderam eles. Disse ele então: lançai a rede do lado direito da barca e achareis. Lançaram e já não podiam arrastar por causa da grande quantidade de peixes. Então aquele discípulo que Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se nas águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas e pão. Disse-lhe Jesus: trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de seres tantos, a rede não se rompeu. Disse Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousou perguntar quem és, pois bem sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais e também a você que me acompanha pela Rádio Alternativa FM da cidade de Iguaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Bem-vindos a esses canais de evangelização. Amados irmãos e irmãs, como você sabe, todas as madrugadas às 3 horas, estou rezando aqui no meu Facebook, no meu YouTube. Espero por você, venha rezar comigo todas as madrugadas às 3 horas. Amados irmãos e irmãs, antes da gente ir para a reflexão deste evangelho, quero mandar um grande abraço para a Neia, para o Valnei, lá do Estilo e Sabor, né, da panificadora, que sempre nos acolhe com muito carinho. Deus abençoe todos vocês, toda a equipe que trabalha aí com vocês. Amados irmãos e irmãs, como nós ouvimos hoje, essa foi a terceira vez que Jesus apareceu para os seus discípulos nesta semana, após o domingo de Páscoa. Repare que os discípulos pescaram a noite toda e não pegaram nada. Quando Jesus falou, joga a rede do outro lado, eles não tinham reconhecido que era o Senhor ainda. Então eles obedeceram mesmo assim e jogaram. Então João disse para Pedro: é o Senhor. Pedro cingiu-se porque ele estava nu e se jogou na água de vergonha do Senhor. Repare que Jesus comeu com os discípulos, fez aquela pesca milagrosa e nenhum dos discípulos ousou perguntar para o Senhor quem ele era. Ora, ele sabia que era Jesus, mas no fundinho tinha uma certa dúvida se realmente era o Senhor. Mas era Jesus que apareceu pela terceira vez, e nós veremos que Jesus ainda vai aparecer mais algumas outras vezes para os discípulos, até chegar o grande dia que Jesus vai para o Pai, e de lá ele vai mandar o Paráclito para os discípulos. Quem é o Paráclito? É o Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus, que descerá sobre o povo de Deus, que descerá sobre os apóstolos. A gente simboliza isso todos os anos. A gente vive esse momento. É a vinda do Espírito Santo sobre nós. Amados irmãos, repare que Jesus realizou mais uma pesca milagrosa, permitiu os discípulos, pescarem. Mesmo, olha só a obediência, eles ficaram a noite toda e não pescaram nada.
Mas por causa da palavra daquele homem, do mestre, de Jesus, lançaram as redes mais uma vez e lançaram e pescaram tantos peixes que quase a rede se rebentou, mas eles conseguiram pegar todos os peixes. Amados irmãos e irmãs, eu não sei qual o problema que você está enfrentando na sua família, na sua vida, mas confia na ordem de Jesus para você. Para de ficar ouvindo o que a televisão fala, para de ficar ouvindo o que as mídias sociais falam. Escute Jesus. Eu não estou ouvindo a voz dele, porque o barulho do mundo está sendo maior do que a voz do Senhor, e você tem permitido isso. Vai para o Santíssimo, sozinho, você e Deus, diante da cruz, diante da imagem de Nossa Senhora, vai para o seu altar, diante da Bíblia, vai para um lugar deserto, mas escute a voz do Senhor. Ele está falando e você não está percebendo. Deixa o Senhor falar. Deixa o Senhor falar. Permita o Senhor falar. E Ele vai falar com você. Deus te abençoe. Eu volto amanhã sábado, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus sejam no seu coração. Paz e bem. Não se esqueça de compartilhar.